fórmula de Bhaskara, trigonometria, logaritmos, áreas de figuras geométricas. Meu Deus, quando que eu vou usar isso na minha vida? Para que eu estou aprendendo isso? Esses são alguns exemplos bem comuns em que nós aprendemos na escola e com certeza você já fez essa pergunta em alguma área, em alguma matéria, quando você estava na escola. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já imaginou a situação contrária? Um adolescente na escola, no ensino médio ali, aprendendo ali a fórmula de Bhaskara e pensando, um método para resolução de equações do segundo grau. Então, quando eu tiver ali uma função, uma equação do segundo grau, precisar achar as raízes e tal, onde eu posso usar isso na minha vida? Será que eu consigo aplicar aqui e ali? É estranho, né? Nós imaginarmos alguém recebendo essa informação e tentando achar a resposta por si mesmo. Por quê? Isso não é culpa sua. Nós não somos estimulados a encontrarmos as respostas por nós mesmos. Em outras palavras, nós não somos estimulados a pensarmos, a pensar. A escola, de uma forma geral, é um monte de informação jogada e vomitada nos alunos. Em termos de exatas, então, um monte de fórmula e conceitos só jogado ali e a pessoa nem entende o porquê, ela não é estimulada a pensar, ela só recebe aquilo ali e vê aquele monte de letras, de termos, ela fala, cara, eu nunca vou usar isso na minha vida. Tá, tudo bem, talvez você, a fórmula de Bhaskara, o exemplo que a gente está dando, você não utilize na sua vida, realmente, nunca. Mas perceba que nem mesmo o critério da análise, de parar de analisar e pensar a respeito, não se é feito. Principalmente nos dias de hoje, a atualidade é tudo tão rápido, é tudo tão imediato, a gente quer tudo para ontem. Eu parar para ficar pensando, não, me diz você, para que serve isso, professor? Quando eu vou usar isso, para que serve? Nós não somos mais estimulados e as condições externas do tempo, da correria, da rotina, também não contribuem para pararmos e pensarmos, para usarmos uma característica que nós temos, que é o quê? A capacidade de pensar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Grandes homens que fizeram grandes coisas são pessoas que normalmente foram contra este fluxo. São pessoas que, de acordo com a informação que eles receberam, eles pararam e pensaram, como eu posso usar isso? Ou para que eu posso usar aquilo? Por exemplo, o próprio Steve Jobs, ele tinha um amigo chamado Steve Wozniak, que era um cara genial em eletrônica, em engenharia. O cara conseguiu juntar componentes ali e pela primeira vez na história da humanidade conseguiu conectar ali um teclado em uma tela e ele fez aparecer na tela aquilo que ele teclou, aquilo que ele estava ali digitando. Steve Wozniak queria usar aquilo ali apenas como um hobby para compartilhar, né, com os outros amigos que também gostavam de tecnologia. Mas Steve Jobs, quando viu aquilo ali pela primeira vez, ele falou, cara, a gente tem que vender isso. Temos que usar isso para fazer dinheiro, usar isso para empreender. Ou seja, ele recebe uma informação nova e fala, cara, eu vou usar isso daqui para isso, nessa área. Você pode ver pessoas que fizeram grandes coisas, elas pegaram uma determinada informação e decidiram por elas aonde elas iriam usar. Imagina se Steve Jobs tivesse olhado aqui e falou, pô, bacana, mas para que isso? Né? Onde eu vou usar isso? Cara, para que aparecer na tela uma coisa que eu digito? Mas não, foi ao contrário. Então, da mesma forma, eu volto para você. Aquilo que você aprende e tem recebido, pô, aonde você vai usar? Eu te faço a pergunta. Onde você pode usar? Você já parou e tentou encontrar a resposta por si mesmo? Olha só, vou dar o meu exemplo. Física. Quando eu aprendi física, desde as primeiras vezes, pô, eu achei muito legal, achei muito bacana mesmo, pô, me amarrei. E eu me fiz essa pergunta algumas vezes, pô, beleza, onde eu posso usar isso na minha vida? Né? Em que área? A física, ela explica o universo, tenta explicar, né, o universo, como as coisas funcionam, beleza. Mas para mim, eu encontrei uma outra aplicação. A física não serve apenas para explicar as coisas aqui na Terra, mas para mim ela serve como uma lente de aumento que me permite enxergar coisas que eu sozinho, a olho nu, não enxergaria. Por exemplo, se você olhar para a Lua,
Pô, você, numa lua cheia, você vai ver como ela é linda, você pode até observar, mas você já teve a experiência de olhar para a lua através de um telescópio? Você vai enxergar uma riqueza de detalhes que sem o telescópio você não enxergaria. Para mim, a física, ela é como um telescópio, como uma lente de aumento. Ela me permite enxergar belezas e riquezas na natureza que eu, a olho nu, não consigo enxergar. As equações, as fórmulas, os termos das fórmulas são apenas meios, são apenas uma linguagem, sabe? São apenas uma forma de linguagem onde nós tentamos descrever a beleza que está ali na natureza. Então, para mim, ela revela algo maior, um ser inteligente, um ser superior, um criador. Eu encontrei essa aplicação e agora eu estou usando a física para criar este canal e compartilhar isso com vocês. Então, me diz você, aquilo que você tem aprendido, pô, aonde eu vou usar? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Às vezes nós nos prendemos a características físicas, mas isso também se refere a características não físicas, como por exemplo a capacidade de criar, a criatividade. Ele nos deu uma capacidade de pensar, nos deu um raciocínio que nos distingue dos demais animais. Mas aí eu pergunto, será que estamos utilizando essa capacidade de pensar? Toda a nossa sociedade, a forma como as coisas estão estruturadas, o sistema educacional, o nosso comodismo, a gente sempre quer o quê? Terminar o nosso trabalho, que muitas das vezes é um trabalho manual, terminar o trabalho, para terminar o dia a gente está cansado, para chegar ao final de semana a gente ficar e fazer nada, e nós estamos deixando de utilizar uma característica que Deus nos deu, que nos torna peculiar no meio de todo o universo, que é o raciocínio. Esse vídeo tem por intuito trazer o estímulo para você a usar mais a sua capacidade que o Criador te deu. Pô, às vezes uma coisa simples você pode pegar e inovar. Por exemplo, você poderia olhar para o café e falar, pô, tá, café. O que eu posso inovar com o café? O que eu posso fazer com isso? Hoje, talvez, seja até um pouco mais fácil você pensar, pô, eu posso fazer, sei lá, cappuccino, eu posso fazer café disso, aquilo, expresso e tal. Mas lá atrás, teve um cara que olhou e falou, pô, e se eu gourmetizar, ou se eu tornar uma experiência aqui para o cliente assim, assado e tal? E um cara lá atrás fundou o que hoje é Starbucks. Então, às vezes, são coisas simples, mas que nós não paramos para pensar, para analisar, para refletir. Isso entra até mesmo na qualidade de vida, porque o raciocínio também está ligado à capacidade de observação. Quantas das vezes você acordou num dia lindo, né, o céu azul, sabe, as nuvens brancas, e você não observou isso, passou batido. Por quê? Porque não estamos com a capacidade de observação aguçada, apurada. Estamos tão acostumados com a rotina, com a batida, e não observamos. Mas quando nós paramos para usar a capacidade que o Criador nos deu, nós conseguimos observar melhor as coisas boas ao nosso redor. O mundo já está tão cheio de notícias ruins, né? Às vezes a gente fica se enchendo daquelas notícias ruins de jornais. Pô, vamos parar e olhar as coisas boas que tem ao nosso redor, que ainda nos restam, e a capacidade de pensar está ligado com tudo isso. Pô, então, onde eu vou usar o que eu tenho aprendido na minha vida? Pô, me diz você. Faz sentido isso? Muita viagem? Para mim, faz sentido. Eu espero que, de alguma forma, esse vídeo te estimule a buscar, a melhorar, a pensar. Bom, ficamos por aqui e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Valeu!